E aí, pessoal, aqui é o Eduardo Zolim, dos canais ESPN e Fox Sports, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos falar sobre estratégias de draft. Essa série que eu trouxe lá no Instagram terminou praticamente hoje, né, com a estratégia perfeita. Pra quem ficar curioso, entra lá no feed lá, dá uma olhadinha na estratégia perfeita pra te ver qual que é a estratégia perfeita para esse ano de 2021 no seu draft de fantasy. Além disso, trazer algumas notícias aí, a gente agora começa a movimentar um pouquinho mais com os training camps, né, então a gente tem questão Aaron Rodgers, a gente tem Michael Thomas, a gente tem algumas informações aí nesse início de podcast que já são bem importantes e bem relevantes para o nosso Fantasy Football. Antes de começar a falar dessas notícias, queria convidar vocês para fazer inscrição na Super League, a liga oficial do Fantasy Futebolista de Fantasy Football, que a gente está terminando as vagas para a League 5D, ou seja, são 4 divisões já nessa Liga 5, que seria a quinta divisão, vamos dizer assim, e terminando essa League 4 5D, a gente vai ter o dobro de ligas do ano passado. Então, de 6 divisões que a gente teve em 2020, a gente teve uma remodelagem de estrutura, né? E agora a gente teria 12 divisões de 16 times. É muita gente, a gente pra caramba, vai ser bem divertido. Liga com 16 times, half PPR, um quarterback, enfim, uma liga mais profunda, uma liga mais, assim, pro cara mais hardcore mesmo do fantasy. Para quem gosta mesmo se encaixar em uma liga divisional, tem acesso, tem rebaixamentos e as inscrições vão até a próxima quinta-feira apenas, até o dia 5/8. Então fique ligado aí, depois no dia 12/8 a gente já sorteia o draft e aí a brincadeira começa, a galera tá bem engajada, tá começando a fazer mock drafts para se experimentar em ligas com 16 times que muita gente não tá acostumada, enfim, tá bem legal. Para fazer a inscrição é bem fácil, só entrar lá no site fantasyfutebolista.webnote.com ou entra lá no nosso link da bio, que é .com.br, desculpe. Entre lá no nosso link da bio, no Fantasy Futebolista, @fantasyfutebolista no Instagram, que você vai ter acesso lá ao formulário de inscrição. É só preencher o formulário e assim que fecha a divisão, você entra no grupo de WhatsApp, na Liga de Sleeper e começa a brincadeira. Já que eu falei de Instagram, vamos aproveitar para fazer um merchan. Segue a gente lá no Instagram, Twitter, Facebook, no seu agregador de podcast também. Temos ainda um podcast por semana, mas logo serão 2 podcasts semanais, então chegando a temporada a gente começa a ter mais conteúdo, acaba que um podcast fica pouco tempo pra gente falar tudo que precisa e aí a gente dobra o número de podcasts. E antes disso a gente vai preparando de uma melhor forma vocês para esses drafts que estão chegando, né? Eu espero que essa liga não tenha começado, se é Dynasty, ok, mas se é Redraft, espero que não tenha começado ainda o seu draft. E você vai estar sempre bem preparado com os nossos rankings de Redraft, de Dynasty, que eu tô trazendo agora a partir dessa semana. Comecei essa semana, toda semana, falei semana várias vezes. Toda semana a gente tem atualização nesses rankings e durante a temporada também terá uma atualização nesses rankings, até para você ver de repente quem escalar, quem não escalar, enfim, vai estar sempre atualizado. Então, segue o podcast no seu agregador, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, mande para os seus amigos, para aquele pessoal que ainda não está bem acostumado com fantasy e tal, vai entender um pouquinho melhor, vai aprender a jogar um pouquinho melhor. E hoje é um podcast justamente para isso, para aprender um pouco sobre essas estratégias de draft e algumas coisinhas bem interessantes aí. E no final do podcast, algumas perguntas lá dos seguidores lá do Instagram, que deixaram através dos stories, abrir uma caixinha de perguntas lá. Então tem umas perguntas bem interessantes pra gente responder ao final do podcast. Mas começando então trazendo as notícias da última semana até agora, as mais relevantes, né? Porque agora começa os training camps, agora a gente começa a filtrar as melhores notícias para trazer aqui para vocês. Para começar, falando lá do Houston Texans, a gente teve a chegada do Anthony Miller, o wide receiver que veio do Chicago Bears. Se tinha uma boa expectativa pelo Anthony Miller quando ele chegou na liga, né? Chegou nos Bears, mas ele não teve tantas oportunidades, não foi tão bem assim quando foi experimentado. Ele teve só 49 recepções para 485 jardas e 2 touchdowns
no ano passado. Então é pouca coisa para aquilo que se esperava dele. Chega em Houston, provavelmente para jogar no slot, que o Randall Cobb saiu, e eu já falo dessa situação do Randall Cobb. Para terminar, falar um pouquinho mais dos Texans, a gente tem a situação do Deshaun Watson, que até o momento ele não teve nenhuma acusação contra ele. Inclusive se fala que a NFL está naquela situação de vou punir, não vou punir, o que vai acontecer, vamos esperar a situação legal. Até onde se sabe, a NFL pode não puni-lo porque não se tem provas concretas. A questão de que ele fez, deixou de fazer, enfim, aí a questão da justiça resolver. A gente fala aqui de fantasy, e falando em fantasy, ele foi aos treinamentos nessa semana, ele ingressou nos training camps, mas parece que o pessoal tá meio... Ele disse que não queria mais jogar pelos Texans, então parece que o pessoal tá um pouquinho... parece que ele treinou até com o time de defesa ali, uma espécie de cone do time de defesa, então a situação tá bem delicada. Eu acho que dificilmente ele vai seguir nos Texans. Provavelmente ele vai ter uma nova equipe ainda nessa temporada, se as equipes estiverem confiantes nessa situação dele extra-campo. Partindo, já que eu falei dos Bears ali, do Anthony Miller, partindo para os Bears, mas falando de running backs, o Tariq Cohen começou os treinamentos na PUP List, que é a Players Unable to Practice. São jogadores que não estão liberados para a prática do esporte, para os treinamentos. E o Tariq Cohen, ele teve uma lesão grave no ano passado, né, uma lesão de ligamento anterior, cruzado anterior. Com isso, surgiu uma notícia vinda do Matt Nagy, que o David Montgomery pode sim ter 20 carregadas por jogo. Isso aqui é uma notícia ótima para quem está confiando nele. Eu ainda não confio tanto assim, eu tenho deixado passar, onde eu tenho feito mocks, drafts também, que eu fiz um draft de Liga Dynasty que terminou há pouco, fiz o Scott Fishbowl. Não gosto da situação dele, eu acho que mesmo fora o Tariq Cohen, a gente tem o Damian Williams, então um pezinho atrás com essa situação, mas segundo o Matt Nagy, ele sim é capaz de ter 20 carregadas por jogo, e se isso se concretizasse, seria excelente, porque ele seria um ótimo running back 1, muito provavelmente. A gente teve a assinatura do Dede Westbrook com os Vikings, wide receiver ex-Jacksonville Jaguars, mas que, assim, não inspira tanto hype, né? Foi engraçado que quando surgiu a notícia, ele começou a ter vários ads nos aplicativos de fantasy, e no dia seguinte ele começou a ter vários drops, porque a galera viu, tá, não é nada demais. Seguindo aqui, a gente tem uma situação do Amari Cooper, que ficou um pouquinho delicada agora. Saiu uma notícia dos insiders lá de Dallas, que ele não deve treinar antes do terceiro jogo da pré-temporada, que seria o último jogo nesse ano, que vai ter um jogo a menos. Isso é bem... assim, liga quase um alerta vermelho aí com o Amari Cooper. Ainda mais eu que escolhi ele no Scott Fishbowl, e agora essa notícia aí caindo. Se tinha uma situação, claro, né, não é nada surpreendente, mas o complicado daqui é que se ele não treinar até o terceiro jogo da pré-temporada, ele pode estar bem para o início da temporada, pode, mas é uma situação delicada. Se alguma coisa acontecer, não for uma recuperação ideal, ele pode começar a temporada com problemas. Isso pro fantasy vai atrapalhar para ele, e para ele, pro deck também, mas vai ajudar muito na situação do CeeDee Lamb. Esse eu não tava tão na expectativa, mas agora eu tô começando. Ele vai subir nos meus rankings a partir da semana que vem, com certeza. O Joe Burrow provavelmente não jogará na pré-temporada, então para quem tá apostando no quarterback do Cincinnati Bengals, não se assuste se ele não jogar na pré-temporada. O pessoal tá segurando um pouquinho para que ele tenha uma recuperação ótima e limite o risco dele, né? Não tentar queimar ele aí numa pré-temporada, aumentando assim o risco de lesão. O Paris Campbell, wide receiver do Indianapolis Colts, ele que teve no ano passado uma lesão no colateral medial, no joelho, no posterior, no colateral posterior, não sei o que é PCL aqui em inglês, mas ele teve uma lesão grave aí no joelho, acabou ficando de fora do ano passado, de boa parte da temporada, e esse ano ele pode ser um sleeper daqueles profundos. Com a chegada do Carson Wentz, a gente não sabe exatamente como vai ser. A gente tem Michael Pittman, T.Y. Hilton, Zach Pascal, mas quem sabe o Paris Campbell, ele chegou com, assim, se esperava bastante dele.
e ele pode ser uma daquelas boas escolhas de rodadas finais do draft desse ano. Passando agora lá para Detroit Lions, ele que nesse ano tem o Amon-Ra St. Brown e o Tyrell Williams brigando para tentar tomar a situação de wide receiver 1. Havia alguns boatos, tem gente que está um pouquinho mais naquela onda do Breshad Perriman ser o alvo principal. Porém, o que vem lá de Detroit é que quem está tentando forçar essa situação para conseguir ser o wide receiver 1 da equipe e que deve ter mais targets deve ser o Amon-Ra St. Brown e um saudável Tyrell Williams. Se ele não estiver saudável, claro que ele não vai conseguir. Mas pelo insider lá dos Lions, a situação está entre Sam Brown e Williams. Dois caras que eu venho chamando atenção desde o draft, desde o pós-draft, desde a chegada do Tyrell Williams nos Lions. E um pouquinho fora do Breshad Perriman, nunca me chamou atenção o Breshad Perriman lá. E essa notícia vai de encontro com aquilo que eu imaginava que iria acontecer. Vai ficar entre os dois para ver quem que vai ser o dono dos targets, pelo menos de wide receiver 1 do Jared Goff. Uma notícia que veio lá do Los Angeles Rams também, falando em pré-temporada, do Sean McVay, inclusive, falado pelo próprio head coach da equipe, que o Darrell Henderson não vai jogar a pré-temporada. Eles não querem correr o risco de perder o seu running back principal. Isso, o que te chama a atenção nessa notícia é que se ele quer manter o jogador saudável, que provavelmente ele deve pegar aquela situação que o Cam Akers iria ter nesse ano e trazer para ele. Darrell Henderson deve começar sim como o running back 1 da equipe do Los Angeles Rams e ser o dono realmente desse backfield, ser o cara que mais vai ter oportunidades nesse backfield. Uma notícia aí interessante. Agora passando lá para os Saints, como eu comentei um pouco antes ainda, o Michael Thomas ele está nessa lista de jogadores que não unable to perform, na verdade eu falei PUP, é muito parecido com o que eu falei, mas não é. São jogadores physically unable to perform. Então são jogadores que fisicamente não estavam liberados para performar, para treinar. E o Michael Thomas, ele entrou nessa lista e a situação lá não é tão boa, tá? A situação lá do Michael Thomas é complicada. Ele passou por uma cirurgia em junho, deve ficar liberado apenas entre setembro e outubro, mais certo para outubro. Então, o que esperar do Michael Thomas nessa temporada, não sei. No ano passado se esperava muito, ele se lesionou, ele ficou para voltar, não voltou, aí quando voltou brigou, ficou de fora, não conseguiu mostrar aquele Michael Thomas que tinha sido do ano de 2019. E nesse ano já vai começar a temporada perdendo alguns jogos. Fica bem difícil a situação dele falando em fantasy. Assim. Ele estava começando devagarinho a querer subir um pouquinho nos rankings de novo, mas agora... E a expectativa atual é que ele perca 6 jogos da temporada regular. Se ele começar, claro, nessa lista de Physically Unable to Perform, ele deve começar 6 jogos fora, que é uma lista que jogadores que entram nessa lista ali é como se fosse uma injured reserve, né? Eles perdem o início da temporada. E para, entre aspas, suprir a ausência do Michael Thomas, o New Orleans Saints trouxe Chris Hogan, wide receiver, New England Patriots, ele jogou no Carolina Panthers, se eu não me engano, jogou nos Texans, não? Agora eu não vou lembrar todos os times que ele passou aí, já veterano, só que, cara, tu teu Astros não joga, tu assina com um cara que ninguém tava nem especulando que ele fosse ter time nessa temporada. É bem assim desesperador para torcedor dos Saints. Eu acho que eles vão fazer uma campanha nesse ano, não um tank, mas quase praticamente. Eles devem tancar porque não é muito difícil saber o que vai acontecer com o Jimmy Winston, Tyson Hill. O único cara que assim se tem uma expectativa maior é o próprio Alvin Kamara, que sem o Michael Thomas ele tem chance de jogar, de ter bastante oportunidade aí no jogo aéreo. Praticamente é isso, porque não espero grandes coisas lá de New Orleans. Seguindo aqui, passando agora para a capital, para Washington, o Logan Thomas, o tight end, assinou uma extensão contratual de 3 anos. Ele que tem 30 anos hoje, então até os 33 anos ele é jogador do Washington Football Team, que teve o ano passado foi muito bom,
foi bem interessante, só que faltava peças nesse ataque, né? E por isso a gente imagina que ele teve esse volume de targets tão grande, que nesse ano não deve ser tão alto. A equipe trouxe mais wide receivers, a gente tem a questão do Antonio Brown também, o Antonio Gibson, desculpa, que pode também atuar no jogo aéreo. O Ryan Fitzpatrick tem um mito que ele não é um cara que gosta muito de tight end, mesmo os números mostrando ao contrário, mas ele gosta muito mais de wide receiver, assim, é o que parece, pelo menos vendo o jogo do Ryan Fitzpatrick. E o Logan Thomas hoje está naquela linha de corte de tight end 1, né? Ele muito próximo da posição 12, com essa extensão contratual, eu acho que ele ganha um pouquinho mais de confiança da galera do Fantasy, para que ele possa ter pelo menos um ano bom, de repente 2 anos bons, e aí quem sabe um terceiro ano já abaixo, mas de repente se ele conseguir ter uma duração de mais 2 anos pro Fantasy vai ser bem interessante. E a gente tem uma situação não muito interessante, mas que fala dos wide receivers e vai de encontro com a situação que eu comentei, da chegada de novos wide receivers, que o Curtis Samuel, ele entrou nessa PUP list, então ele começa os treinamentos com essa lesão na panturrilha, que ele teve ainda em junho, e ele ainda não está liberado para os treinamentos. Então vamos ficar acompanhando a situação e ver o que vai acontecer. A gente tem a grande notícia da semana, né? O Aaron Rodgers chegou para treinar nos Packers. Então, oficialmente está de volta depois de uma novela extremamente complicada, cheia de idas e vindas, com situações que as coisas parecem que começaram a se organizar quando tanto o Aaron Rodgers como o Davante Adams postaram uma foto no seu Instagram, falando da mesma situação do Michael Jordan, né, com The Last Dance. Então, muito se especula que esse pode ser o último ano do Aaron Rodgers, e ele não aceitou simplesmente voltar, né? Eles fizeram um acordo, não se sabe que tipo de acordo, mas provavelmente dentro desse acordo tinha que ele queria o Randall Cobb de volta, seu ex-companheiro de time, um grande parceiro dele. Ele conseguiu esse feito. O Randall Cobb foi trocado, os Packers trocaram por ele uma escolha de 6ª rodada e mais um ajuste salarial ali, e para ter o Randall Cobb de volta, para ter o Aaron Rodgers para 2021. E assim a gente tem a gente volta. É engraçado que essa semana, quando eu atualizei os rankings, foi a primeira semana que eu disse: não, essa situação tá se enrolando, tá complicada, eu acho que é melhor eu começar a mexer nos meus rankings no Davante Adams, diminuir ele um pouquinho. Ele era até então meu número 1, eu coloquei ele na posição 3. O Aaron Rodgers eu não lembro se eu mexi, o Aaron Jones eu não mexi nele, mas enfim, eu tratei a situação como indefinida, e eu não queria que ninguém que pegasse esses rankings para ajudar de repente numa situação de escolha, de draft, não acabasse dando mal por essa situação que a gente não sabia como é que ia ser o seu desfecho. E eu atualizei meio-dia, eu acho. A 1h da tarde saiu a notícia que o Aaron Rodgers estava perto de um acordo, e no dia seguinte ele simplesmente apareceu para treinar lá com aquele óculos de sol vermelho, uma camiseta do The Office e chinelo. E logo em seguida veio a situação do Randall Cobb. Então o Randall Cobb vai para lá, chega para ser um wide receiver 2 da equipe. Ele que joga ali saindo do slot, mas vai ser uma ótima adição para a equipe, ao meu ver, por essa parceria dos dois. E ele tem um teto para ser um wide receiver 3, para mim, no máximo. Está entre aí os 36 melhores da liga. Eu acho que está mais do que bom pro Randall Cobb. Pode ser um pouquinho mais, mas a gente lembra que tem Davante Adams ainda lá. A gente tem o Robert Tonyan, que fez uma boa temporada no ano passado, deve ser bem utilizado nesse ano. E a volta do Aaron Rodgers garante aquele status alto pro Davante Adams. Vai voltar a ser meu wide receiver 1 no ranking da semana que vem. Isso é certeza absoluta. Agora seguindo na costa oeste, mas partindo lá para São Francisco. Segundo o Kyle Shanahan, não há nenhuma competição para a posição de quarterback 1 na equipe. Então Jimmy Garoppolo é o número 1, tirando todas aquelas dúvidas. Já tinha mencionado aqui, né? O Jimmy Garoppolo iria começar, muito provavelmente, agora é uma certeza. Ele vai começar, se o time estiver bem, o Trey Lance pode passar a temporada inteira no banco de reservas. Isso não é
não seria nenhuma coisa absurda. Mas a gente sabe que o Jimmy Garoppolo é um cara que não consegue se manter saudável, é um cara que tem lá seus defeitos, se bem que encaixado no sistema do Shanahan, ele até funcionou bem, consegue levar o time à frente, né? Não consegue dar aquele algo a mais, mas consegue levar o time à frente. Agora, se o time começar mal, se ele começar errando muito, provavelmente o Trey Lance entra. E eu acho que depois que ele entrar, a gente não vai mais falar do Jimmy Garoppolo lá em São Francisco. Quem sabe em outro lugar, quem sabe em New England, quem sabe, sei lá. Enfim, o Jimmy Garoppolo é o quarterback 1, segundo Kyle Shanahan, e assim deve começar a temporada. Notícias agora da Filadélfia, o Zach Ertz, ele voltou aos treinamentos oficialmente, então ele apareceu lá, tá treinando com a equipe, a gente não sabe ainda o que ele tá treinando com a equipe, né, e se isso é uma definição. Segundo o que vem dos insiders lá da Filadélfia, não é certo que ele jogue a semana 1 pelos Eagles. Então ele vai treinar, os Eagles abriu as portas para ele tem um contrato vigente ainda com os Eagles. E a princípio, se caso realmente não houver troca, eu ainda acho que ele pode ser cortado, mas pode começar daqui a pouco um time perde algum tight end, alguma lesão, ou alguém diz, falta só um tight end na minha equipe, eles vão atrás, vão fazer um acordo lá com o Zach Ertz. De repente a pedida está muito alta, até porque ele é um ótimo jogador, claro que não é mais aquele Zach Ertz, no ano passado pelo menos não foi tão bem, o Dallas Goedert também chegou querendo espaço. E pro Fantasy, o que eu diria agora sobre essa situação do Zach Ertz? Eu escolhi ele numa Liga Dynasty, que a gente começou agora essa semana, e com a galera do Scott Fishbowl, inclusive. Uma liga com 14 times, mais uma outra galera aí, uma liga da pesada mesmo. Essa liga vai ser bem complicada. E eu escolhi o Zach Ertz como meu terceiro tight end, é tight end premium. Escolhi ele como meu terceiro tight end. Pela situação potencial, se ele sair dos Eagles, eu acho que ele tem uma boa possibilidade de aí entrar no top 10 novamente da posição. E é o que eu estou contando, pelo menos. Não é que ele seja um cara de streaming, mas um cara que eu possa ficar streamando ele conforme a minha necessidade. E outra notícia é que o Jalen Reagor não está treinando. Na verdade, ele está treinando, mas ele está treinando de forma limitada. Ele não chegou a ser colocado naquela lista, na PUP List, mas ele está com uma... Segundo o report, é que ele tem uma lesão na parte de baixo do corpo, ou seja, quadril, perna, enfim, não se tem uma exatidão do que seria isso por parte dos Eagles. E quem treinou como wide receiver 2 da equipe atrás do Devonta Smith foi o Travis Fulgham. O que essa notícia quer dizer? Se o Jalen Reagor começar a ter problemas físicos, olha... Eu diria que o Travis Fulgham pode ser sim e tomar a posição de wide receiver 2 de vez dessa equipe. Porque o Devonta Smith, sem dúvidas, é o número 1. Eu tenho ainda uma expectativa sobre o Reagor, mas o Travis Fulgham corre por fora e quem sabe pode ser um ano mais ou menos, de repente, pelo menos para ser um flex de vez em quando em jogos favoráveis. Quem sabe aí Travis Fulgham novamente. Pena pro Jalen Reagor, né? Uma escolha de primeira rodada que não está se pagando e pelo visto não vai se pagar. E para fechar, uma notícia não tão... Assim, até ela chama bastante atenção, ela tem uma certa surpresa sobre ela, que o Elijah Moore está trabalhando com o segundo time lá nos Jets. Ele que foi escolha de segunda rodada, o time também foi atrás do Corey Davis nessa off-season, mas quem está jogando no time principal, os 3 primeiros wide receivers são o Corey Davis, o Jamison Crowder, que vai permanecer na equipe mais uma temporada, e o Keelan Cole, ex-Jacksonville Jaguars. Esses são os 3 jogadores. O que provavelmente está complicando um pouco a situação do Elijah Moore é justamente o Jamison Crowder, que joga no slot, a posição do Elijah Moore. E isso pode ser que traga um certo problema para o Elijah Moore nessa sua primeira temporada na NFL. Certo? Vamos então falar sobre as estratégias de draft, para você já ir se preparando aí para os drafts que se avizinham aí logo logo. Começando então aqui a falar sobre as estratégias de draft para o seu draft de fantasy, eu vou começar com a estratégia perfeita, porque eu acho que fica mais fácil da gente começar por aí, porque a estratégia perfeita ela simplesmente não existe.
Muita gente às vezes pergunta, como é que eu faço para ter um draft perfeito? Como é que eu faço para ter um draft melhor que meus adversários? Como é que eu faço nesse ano? Qual que é a melhor alternativa para mim? Cara, tudo vai depender de ti. O Fantasy Football não é nada mais do que diversão. Para o grande 99% de quem joga Fantasy é apenas diversão. Então, cara, a estratégia perfeita é aquela que tu escolher, é aquela que tu se sentir mais bem preparado para assumir ela. Não precisa seguir à risca uma estratégia que eu vou trazer aqui para vocês do início ao fim. Eu vou dizer como que elas funcionam, mas que muitas vezes elas trabalham em conjunto uma com a outra e você vai adaptando isso conforme o draft, porque todo draft muda. Tu está trabalhando, às vezes, eu quero escolher quarterback no final. Aí tu chega numa 7ª rodada e tem um Josh Allen disponível. Cara, tu vai largar o que tu tem porque o valor de Josh Allen na 7ª rodada é um absurdo. Então, tudo varia conforme o draft, varia conforme a galera que tu tá fazendo draft, varia a posição que tu tá no draft, varia a quantidade de times. Então, assim, a estratégia perfeita ela não existe e não se ganha campeonatos com o draft de fantasy. Se você está decepcionado, está ouvindo esse podcast só para ver qual que era a estratégia perfeita para se usar no seu draft, não tem problema se tu parar de ouvir aqui, mas eu acho que se tu ouvir até o final tu vai gostar do conteúdo e vai ver você utilizando uma dessas estratégias, porque normalmente a gente tem uma ideia fixa. Quem gosta mais do fantasy é um pouco mais hardcore, que fala mais sobre fantasy durante o ano inteiro, já conhece a maioria dessas estratégias. Dificilmente alguém conheça todas elas. Eu até fiz uma enquete lá pedindo se você conhecia todas as... Eu acho que não, porque nem eu conhecia todas as que eu trouxe nesse ano. No ano passado eu tinha feito, nesse ano eu fui fazer uma pesquisa para ver o que apareceu de novo, e eu vi uma que não é tão nova assim, mas que eu resolvi trazer para vocês e testar ela mesmo, para ver como é que ela ia funcionar. E eu vou falar para ela daqui a pouco para vocês. É a estratégia mais difícil de fazer, inclusive, porque ela gera mais... É a que mais tem trabalho para se fazer pré-draft e também durante o draft. Mas enfim, o que eu quero dizer é que não existe uma estratégia que você vai colocar, seguir ela à risca e ela vai funcionar. Até porque o draft ele faz a base do teu time. Durante a temporada você vai tendo waivers, você vai tendo que tomar decisões de quem escalar, quem não escalar. E para isso que a gente tem 2 podcasts por semana, um na segunda e um na quarta-feira, para você conseguir ter acesso ao review da rodada no início da semana, já trazendo os waivers disponíveis. E no segundo episódio da semana, na quarta-feira, a gente tem o preview da semana e algumas outras coisinhas aí, mas mais projetando a rodada seguinte. Então, para começar falando das estratégias, eu vou trazer aqui uma que muita gente conhece, ela já vem de tempo já que se comenta ela. Eu sou um fãzaço dessa estratégia, eu uso bastante, que é o Late Round QB, Late Round Quarterback. Muito falado, muito se falou dessa situação, se trouxe à tona essa situação pelo J.J. Zacharyson. O pessoal do Brasil Fantasy Football já fez até uma entrevista com ele, foi bem bacana. Qual que é a ideia da Late Round Quarterback? Você se baseia no princípio do custo de oportunidade, ou seja, a diferença que um quarterback mediano tem para um quarterback de elite, ela não é tão grande como a de um running back de elite para um running back mediano, ou para um wide receiver de elite para um wide receiver mediano. E muitas vezes para te conseguir pegar um quarterback de elite você gasta uma escolha alta. Nesse sentido, você vai deixar de pegar um running back, de repente um tight end elite, que a diferença ainda é maior ainda. Um tight end, nesse ano, um tight end de 3 para um tight end de 5, a diferença é um abismo. E sempre assim, um tight end de 5 a 10 normalmente é um tight end que não vai ter te ajudado durante a temporada. Então, nesse sentido, a escolha de um quarterback depois é porque, em questão de pontuação, você pegar um quarterback da metade em diante do draft, a diferença de pontos que esse quarterback vai fazer em relação àquele de elite, ela não é tão grande, por exemplo, do que você pegar um Aaron Jones lá na primeira, na segunda rodada, e você pegar um cara de metade da rodada ali, um Raheem Mostert, que daqui a pouco não vai conseguir se manter saudável durante a temporada. O Trey Sermon está chegando, vai querer serviço. Então, são muitas indefinições. Você tem muito mais certeza no Aaron Jones do que no Mostert, que vai estar mais abaixo.
E o Monster nós estamos falando em Liga Redraft, de repente aí quinta, sexta rodada. Nessa rodada, dependendo da situação, você pode ainda achar um quarterback que não seria um late round quarterback. Quando a gente faz um late round quarterback é deixar realmente lá pra frente, encher o teu time de skill player e deixar pra apostar mesmo na posição. Tanto que eu fiz um mock pra essa situação do late round quarterback. Todo esse conteúdo tá lá no Instagram, tá? É bem fácil. Entra lá, tem nos destaques também, se você quiser ver novamente, um por um ali. Eu fiz essa explicação e também um mock draft de uma liga redraft, 12 times. Fiz sorteio da escolha e utilizei a proposta da estratégia à risca. 100% à risca aqui, nesses sentidos. E para jogar à risca um late round quarterback, eu deixei para as últimas rodadas mesmo, para pegar os meus quarterbacks. Eu saí com Ryan Fitzpatrick e Zach Wilson do draft, do mock. Eu acho excelente o Ryan Fitzpatrick. Se ele for o titular, que eu já não tenho mais tanta certeza, mas eu acho que ele vai ser. Ele é um dos ótimos quarterbacks de final de round, de draft. E o Zach Wilson é um dos caras mais interessantes para se apostar nessa temporada. Porque ele é o quarterback 1 da equipe, ele vai ter a oportunidade dele. E que se ele der certo, ele pode aí ter um ano excepcional, ainda mais no seu primeiro ano. Mesmo sendo um quarterback, né, muito pelo custo. Nesse mock eu peguei ele na 15ª rodada e o Ryan Fitzpatrick na 14ª. Eu acho que tá bem interessante. Com isso, as minhas outras posições ficam bem completas, né? Tanto eu variei bastante aqui. Eu peguei running back na primeira, tight end na segunda e wide receiver na terceira. Então o time ficou bem encorpado em várias situações. O banco de reservas ficou sensacional. É assim, eu tenho, por exemplo, Darrell Henderson, running back 1 dos Rams, como meu banco de reservas. Só isso. Outros wide receivers que acabou sobrando para mim nesse mock também, ali de banco de reservas, que podem ser meu flex toda semana. Por isso, a late round quarterback é bem interessante. A dificuldade dela é uma dificuldade fácil, então é simples, é esquecer quarterback, deixar rolar. Claro, se aparecer um valor na metade do draft, não erra. E quando a gente fala em late round quarterback, não quer dizer que você tem que pegar na 14ª rodada, se tem, que nem nesses mocks que tinham 17 rodadas. Você pode, a partir da metade do draft, um pouquinho antes da metade, já é considerado um late round quarterback. Você deixou passar as oportunidades. Agora, não faça nenhum reach nessas rodadas. Eu, por exemplo, eu acho errado o cara que vai escolher um Russell Wilson lá na 7ª, 6ª rodada. Eu acho muito complicado escolher o Russell Wilson ali. É meio polêmica essa situação, mas é uma opinião. Eu acho que não vale a pena. E, enfim, essa é uma estratégia. A ideia aqui é trazer para vocês na prática como que na risca ela funciona. Então, a late round quarterback é uma das mais conhecidas estratégias de draft aí, que eu particularmente gosto de utilizar bastante e que eu vou utilizar bastante ainda nesse ano, com certeza. Seguindo aqui, uma outra estratégia é a punting tight end. Outra estratégia que ela pode ser aliada também com a late round quarterback. O que seria o punting tight end? Como um punt no futebol americano, você dá aquele chute para longe, você faz isso só que com a posição de tight end. Se você não conseguir, eu acho que essa estratégia ela tem uma variável bem simples. Você está disposto a gastar uma escolha de primeira rodada no Travis Kelce? Beleza. Uma segunda rodada no Kittle e no Waller, no máximo uma terceira? Beleza. Depois desses caras aqui, a gente entra em vários jogadores que são apostas, podem dar muito certo como podem dar muito errado. A gente tem ali um TJ Hawkinson, Kyle Pitts, Noah Fant, Dallas Goedert, alguns jogadores no meio do caminho ali que são muito regulares. E você não quer ter um tight end top 5 que você pagou uma 4ª, 5ª rodada para ele, porque ele não vai ter sido suficiente no top 5. Basta olhar o passado de tight ends. A gente tem ali os melhores os melhores da temporada são muito bons, mas dali top 5 em diante, a diferença de um top 5 para um top 15 às vezes não é muito grande. Então, por essa situação, você deixa passar. Passou os tight ends de elite, a variável é mais ou menos essa. Tight end de elite disponível até a 3ª rodada, vamos supor, 2ª rodada. Ok. Passou, escolheram já os tight ends de elite, esquece de tight end
escolhe daqui a pouco um cara que tu aposte, mas não dá nenhum reach, deixa ele caindo, porque vai cair. Vai sempre sobrar algum desses jogadores ali. Um Robert Tonyan da vida, um Anthony Firkser da vida, um Rob Gronkowski que às vezes sobra. Então, nesse sentido, que a punting tight end se encaixa. Você deixa passar os rounds e escolhe lá pro final e depois faz streaming. Assim como no late round quarterback, você faz streaming de quarterback. Você não vai ter um quarterback fixo semana a semana. Você vai trabalhar conforme é a tabela, conforme é a força da tabela de cada um dos jogadores que tem no seu elenco ou que estão nos waivers e você pode trazer para o seu elenco. Nesse mock que eu fiz, eu deixei também, forcei bastante, acabei saindo com o Cole Kmet na 14ª, tight end do Chicago Bears, e na 15ª eu peguei o Gerald Everett, que é um excelente custo aqui na 15ª rodada. Eu acho que ele vai ser bem interessante. Fiz um time bem regular, não deixei passar tanto quarterback, Tom Brady na 7ª. Comecei com Dalvin Cook e Najee Harris, um time Keenan Allen na 3ª rodada. Então o time fica, vamos dizer, tu deixa de pegar um tight end que a princípio parece ter um valor bom, que na verdade não tem, né? Depois ali dos primeiros 3 nesse ano, e você usa o streaming. Você não precisa ter um cara semana a semana. Se o Cole Kmet ou se o Gerald Everett não derem certo e eu ter, sei lá, um Adam Trautman nos waivers, eu posso jogar ele pro time. Um Blake Jarwin nos waivers, eu posso jogar ele pro time sem me incomodar com nada. Essa é uma outra tática que eu uso bastante. Em muitos drafts eu uso late round quarterback e punting tight end para mim ter força nas posições principalmente de running back e de wide receiver. São duas que se conversam bastante. A dificuldade dela também é fácil. Seguindo aqui, depois da punting tight end, eu coloquei na ordem. Por que ela me pulou a ordem? Não, ela não me pulou a ordem, não. Eu vou seguir falando dessas estratégias, entre aspas, mais fáceis, mais simples, que são estratégias bem posicionais, né? São estratégias em que tu ou escolhe cedo ou escolhe tarde algum jogador, e nesse caso é a quarterback early, que também é uma dificuldade fácil, a quarterback early, que é você escolher o seu quarterback de elite no início. Tem muitos analistas hoje que pregam essa situação, porque você tem uma garantia enorme na posição de quarterback, né, quando se fala em pontuação. Pegar um Patrick Mahomes, pegar um Josh Allen, um Kyler Murray, principalmente Patrick Mahomes, vamos colocar aí. O Josh Allen também, eu gosto bastante dele para esse ano. O Kyler Murray também. Enfim, seguindo aqui, pegar logo esses caras e você se garantir pelo menos na pontuação que eles vão fazer. Nesse caso, nesse mock, eu consegui escolher o Patrick Mahomes na 2ª rodada, na 12ª escolha, com o Christian McCaffrey na 1ª, Calvin Ridley na 3ª, Mike Evans na 4ª. Peguei um tight end no meio do caminho para ver como é que ia ficar o time com o Dallas Goedert. Enfim, o time ele fica olhando no papel. Eu escolhi todas as posições, pelo menos eu escolhi um cara alto. E olhando no papel ele fica bem balanceado um time nessa situação. É claro, eu vou trabalhar com o Patrick Mahomes toda a semana. Essa semana ele vai jogar contra o Chicago Bears. Não, vou jogar. Essa semana vai ser contra toda semana eu vou usar o Patrick Mahomes. E depois, claro, tu tem que ter um backup. Né? Quem utiliza quarterback early tem que pensar no backup, porque se já está preocupado com o quarterback para pegar ele cedo, é claro que vai querer ter um quarterback na semana de bye ou se acontecer alguma coisa com o quarterback titular. Então, escolhe mais à frente quando começar a baixar um valor para te ter um outro quarterback. Essa também é uma outra. Essas primeiras estratégias que eu estou trazendo, elas são mixadas uma com a outra, né? Tu escolhe um early quarterback, aí tu usa um punting tight end para daí deixar passar o tight end e conseguir suprir aquela 2ª rodada, por exemplo, que foi gastada no Patrick Mahomes. Agora, quando se fala em ligas com um quarterback só, a quarterback early ela não deve ser jogada ao pé da letra e escolher na 1ª rodada. Eu sou extremamente contra escolher quarterback na 1ª rodada. Tanto que aqui eu escolhi lá no final da 2ª para equilibrar um pouquinho. Então, entenda bem essa situação. Liga Superflex é diferente. Liga Superflex, depende da quantidade de times, já é outra situação. Aí sim, quarterbacks são escolhidos na 1ª rodada e às vezes muitos quarterbacks. Então, mais ou menos é isso aí. Uma outra estratégia também de se escolher cedo um jogador é a tight end early, que é
o que eu vinha falando, né? Que se você tiver a oportunidade de escolher um tight end de elite no início, e se você gosta, não gosta de ficar fazendo stream e tal, é uma oportunidade. Ter um tight end de elite, garantir os pontinhos do tight end. O Travis Kelce no ano passado foi espetacular. Ele foi o meu MVP do Fantasy da página. Então, teve seus méritos, foi muito interessante. Ele deve ter mais um ano muito bom. Por isso, é uma outra estratégia de dificuldade fácil, tanto a QB Early também, e que você garante um tight end de elite que muitas vezes vai valer por 2 tight ends fácil numa semana. E aí tu pode trabalhar as outras posições conforme bem entender. Nesse mock que eu fiz, eu acabei pegando o Travis Kelce na 11ª rodada, na 11ª escolha da primeira rodada. Eu acho que é o valor dele, é por ali, 11º, 12º. Esse mês aqui de agosto eu vou ter o top 100, então o meu top 100, a NFL faz o top 100 dela, eu faço o meu top 100 do Fantasy, e o Travis Kelce deve estar bem posicionado e bem interessante acompanhar isso aí também, lá pelo Instagram. E seguindo aqui então, nessa estratégia eu associei no mock com a Zero RB. Eu deixei passar os running backs para tentar escolher aí 2 running backs que eu acho que são essenciais quando se fala em Zero RB, que eu já vou falar da Zero RB para vocês entenderem melhor, que é o Trey Sermon e o Michael Carter, 2 calouros aí que podem surpreender na temporada. E deixei o time com muitos jogadores. Eu tenho Stephon Diggs e Josh Allen, por exemplo, nesse mesmo time, com Allen Robinson também, que eu peguei numa 3ª rodada. Então, ficou um time muito forte, muito porque foi começado com um tight end de elite. Então, eu esqueci de tight end até a 15ª rodada depois, para ter uma ideia. Foi mais ou menos por aí. Então, a tight end early é basicamente isso. É escolher cedo um tight end, porque um tight end de elite, ele é um diferencial para sua equipe no Fantasy Football. Seguindo aqui, eu tenho mais alguma de early? Não tenho nenhuma de early, então vamos começar para outras estratégias que são bem interessantes. Uma estratégia muito utilizada também, e que pode ser agregada com essas estratégias de escolher cedo um jogador, ou escolher tarde um jogador, é a BPA, que é a Best Player Available, ou o melhor jogador disponível. Você, partindo do princípio que você tem acesso a informações, tem acesso a prateleiras, lembrando que o nosso ranking lá no site está com prateleiras desde a última semana, das 2 semanas atrás, montei as prateleiras, então você pode escolher seu draft sem, mas tu colocou no teu ranking, tu tinha fulano na frente do fulano, eu gosto mais do outro. Se eles estão na mesma prateleira, não quer dizer. Vai pela tua escolha, vai o que tu imagina que seja. A mesma prateleira quer dizer que ambos têm um valor muito parecido. E o ranking é mais para delimitar uma coisa ou outra. A melhor jogador disponível, essa tática, ela é usada pela maioria dos jogadores. Ela tem uma dificuldade moderada, porque você precisa ter um acesso a esses valores para saber quem é o melhor jogador disponível. Basicamente é isso. E com isso tu não fica também muito atrelado eu quero escolher o jogador da posição X, da posição Y, tu vai sempre escolher o melhor jogador disponível independente da posição e tentar fazer o grupo mais forte possível, baseado em quem está disponível no momento. É muito fácil também tu aliar uma punting tight end com uma BPA, o próprio tight end early com uma BPA. Enfim, é uma situação que muitas vezes você, num draft com diversas rodadas, você vai parar e pensar, cara, principalmente quando metade em diante, tem muito jogador disponível aqui. Quem que é o melhor desses? Não olhando pro ADP dele, nem nada. Quem que é o melhor jogador desses caras aí? E aí você vai e escolhe baseado no melhor disponível. Ou o que melhor desses caras está disponível para você até voltar a rodada em ti na rodada seguinte, até voltar a escolha na sua rodada seguinte. Então, a melhor jogador disponível basicamente entra nessa situação de quem é o cara que mais vai me ajudar. Com isso, o time fica bem coerente. Eu montei um mock aí que acabou ficando com Lamar Jackson, Alvin Kamara, Antonio Gibson, Justin Jefferson, Amari Cooper, Gronkowski, que eu deixei passar, ou Javonte Williams, Ronald Jones, olho no Ronald Jones,
Carson Wentz como quarterback reserva, Michael Carter como running back reserva, Will Fuller, Antonio Brown, Russell Gage, John Brown e Blake Jarwin. Ficou um time bem, assim, olhando pelos nomes, você vê que é um time que tem jogadores interessantes ali do início ao fim, que podem ajudar bastante. Então, praticamente, essa é outra daquelas táticas bem conhecidas que muita gente utiliza, às vezes nem sabe que está utilizando, mas não deixa de ser uma estratégia. Eu escolhi o melhor jogador disponível, baseado nessa situação, que tendo o melhor disponível, tu não fica atrelado, eu vou escolher a posição X, depois a Y, depois... Não, aqui você tem liberdade para ir trabalhando conforme o draft vai rolando. Muito utilizada com outras estratégias. Agora eu vou falar da estratégia mais difícil, é uma estratégia que eu realmente não conhecia. Eu já ouvia falar assim, mas eu nunca tinha ido a fundo para entender ela. Que é a VBD, que é Value Based Draft. O que seria isso? É um draft baseado no valor do jogador. Essa é de uma dificuldade difícil. Então, como é que se chega nesse valor do jogador? Presta bem atenção que se você está ouvindo aí e não conhece, presta atenção para conhecer. Eu não indico fazer ela, tá? Já adiantando, eu não indico fazer ela. Ela é bem chata. Foi o mock que mais me deu trabalho, porque como eu quis utilizar na essência, eu utilizei ela. Eu tentei utilizar ela na essência na primeira vez, mas meu time ia praticamente só ficar com running back. Começou a faltar jogador. Voltei tudo. Eu comecei de novo e fui de novo. É uma estratégia que dificilmente tu vai conseguir fazer, por exemplo, num draft online. Porque tu tem que estar acompanhando as picks, indo descartando os jogadores e acompanhando os valores. É bem complicado. Mas como é que se chega nesse valor? Antes da temporada, muita gente faz previsões, projeções, inclusive nos aplicativos, no Sleeper, tu vai ver lá que tem projeções de cada jogador. Baseado nessas projeções, é feito um cálculo de projeção do jogador baseado na média de projeções da posição, e com isso tu vai chegar num valor. E os jogadores que têm uma projeção maior do que a média, eles têm um valor maior do que o outro. Por exemplo, um Christian McCaffrey tem uma projeção bem acima da média da posição. Então ele é um cara que mais tem valor nesse tipo de estratégia. E assim vai descendo, né? Tu vai trabalhando o Dalvin Cook, ele vai ter um pouquinho a menos de valor. Então tu cria um valor, tu cria uma nova variável além da projeção apenas. Porque tu vai estar baseado na projeção média da posição. Jogadores que têm uma projeção ali próximo da média, eles vão tendo cada vez um valor muito mais próximo. Então não tem tanta diferença. E como que eu fiz esse mock draft foi justamente isso, pegando os melhores valores no início disponíveis e depois os melhores valores disponíveis por posição, senão eu não ia conseguir fazer esse mock fechar. É bem chato mesmo, bem complicado de fazer, tem gente que acredita, eu não levo muita fé nessa situação, tem uma lógica, tem uma matemática por trás, mas que, como eu falei, se você basear apenas nela, se você utilizar apenas ela como estratégia, você vai sair do draft com milhares de running backs. E alguém pode dizer assim, não, mas aí tu pode ter um running back que ele tem um valor maior do que um wide receiver e tu troca ele. Tu termina o draft e começa a fazer transferências, começa a trocar. Não. Você não faz draft pensando em pegar um jogador, draftar um jogador que você não vai usar, que você vai pegar ele para trocar no dia seguinte ou antes de começar a temporada. Isso não existe, tá? Muita gente acha às vezes que isso vai acontecer, chega na hora, acaba ficando com o jogador no elenco e não consegue trocar, porque tu já escolhe ele para ser o teu jogador, tu já deixou de repente um jogador desses passar. Claro, ocorrem situações e situações até começar a temporada, mas dificilmente alguém vai fazer um draft pensando em fazer trocas. Isso não existe. Tu faz o draft para ter o melhor elenco que o teu adversário, basicamente isso, ter a melhor base de elenco. Então essa é a VBD, tá? Para quem não conhecia, é bem complicada. Eu, para mim, consegui fazer esse draft, eu peguei os números prontos, não fiz essas projeções e não fiz nem o cálculo delas. Tem lá no Fantasy Pros, tem uma tabela com esses valores aí dos jogadores e me baseei nela para conseguir fazer o mock, senão ia deixar passar. E eu queria trazer para vocês a situação muito mais para conhecer
do que para realmente utilizar ela. Daqui a pouco tu é meio louco dos números, vai querer usar, mas eu não indico, nem um pouco. Agora vamos partir para as outras três que são um pouquinho diferenciadas aí, mas que também são bastante utilizadas dependendo. Uma que cada uma tem o seu oposto e uma outra que é um pouquinho mais recente, entre aspas, mas que tem tudo aí para tomar os drafts nessa temporada. Começando pela Heavy RB, que é ou a zero wide receiver, né? Ela se baseia, tem uma dificuldade fácil, ela se baseia que logo cedo se deve apostar nos running backs. Você deve gastar todas as suas fichas em running backs, principalmente porque é ali onde tu consegue pegar aqueles jogadores, aqueles workhorses, né? Aqueles caras que de repente vão ter 3 descidas. Com isso, tu vai encher teu time de running back na prática, tu escolhe entre 3 a 4 escolhas, as 3 a 4 primeiras escolhas do draft você vai gastar só em running back. Essa é a estratégia na sua essência. Então eu fiz um mock draft baseado nisso. Uma escolha de final, 9ª rodada, 9ª pick. Os 4 primeiros running backs que me sobraram foram Austin Ekeler, Antonio Gibson, Chris Carson e Myles Gaskin. Essas foram minhas escolhas. Com isso, você deixa para frente o wide receiver que tem mais possibilidades de uma aposta se der bem durante a temporada. O teto normalmente de um wide receiver é mais alto do que o teto de um running back. Muitas vezes um running back, por mais que tenha possibilidade de entrar um jogo ou outro, muitos dependem de uma lesão do running back titular. Se trabalha num comitê, a pontuação é mais baixa. Então, por isso, a ideia aqui é pegar running backs que não trabalhem em comitê ou que trabalhem o mínimo possível e que te tragam muitos pontos. E depois, o wide receiver. Tu enche o time de wide receivers e tenta achar aí uma joia no meio do caminho. Com isso também, você acaba tendo que deixar passando o quarterback e deixar passar tight end. Porque na 4ª rodada, tight end esquece. Com 3 running backs, escolher um tight end ali é um tiro no pé. E tu tem que começar a partir para wide receiver. Eu acho até que se você gosta da situação de heavy RB, 3 escolhas está mais do que suficiente de running back. A 4ª já te perde muito valor de wide receiver. E aí fica bem complicado. A dificuldade dela é fácil, então ela é simples de fazer. Você praticamente 3 a 4 rodadas esquece de running back. Eu era muito fã dessa abordagem até essa temporada, até tudo que aconteceu. Então já vou passar para uma outra estratégia aqui, que é a zero RB, que é realmente esquecer os running backs, focar em wide receivers que tem menor propensão à lesão, basicamente isso, e que tem um volume alto, esses jogadores de elite wide receivers. Então a zero RB basicamente é o oposto da heavy RB, onde você vai gastar as suas primeiras escolhas apenas com wide receivers, partindo daquela situação que running backs se lesionam com mais facilidade do que wide receivers, e que você pode pegar um running back lá na metade do draft e sair com bons valores ali, dependendo de uma situação não tão boa com o running back titular da equipe. Ou pegar jogadores de comitê e apostar neles, tendo realmente pontuação alta na posição de wide receiver. Eu nunca achei que seria tão oportuno como nessa temporada trabalhar muito mais com os wide receivers, com um tight end elite, do que com running backs no início. Até porque a gente tem boas opções de running backs ali a partir da 5ª, 6ª rodada. Nomes que... não aqueles nomes já meio batidos, né? Mas assim, nomes que podem surpreender e que você vai pagar bem mais barato tendo jogadores de alto calibre da posição de wide receiver já no seu elenco. É uma dificuldade moderada, a zero RB, porque para te fazer ela na essência, tu tem que deixar passar o running back. Dificilmente tu vai deixar passar. Tu vai olhar para aquela situação e tu não vai querer deixar passar. Nesse mock que eu fiz, eu consegui na primeira rodada pegar o Davante Adams, na segunda Stephon Diggs, na terceira Allen Robinson, na 4ª Mike Evans. Na 5ª rodada, eu fui de TJ Hawkinson para ver o que aconteceria se eu pegasse um tight end naquele meio do caminho.
E aí, na sexta rodada, eu fui de Russell Wilson, que também não é uma escolha que eu normalmente faço, mas para ver o que ia acontecer se eu fosse deixar passar realmente os running backs. E depois foi uma enxurrada de running back. Foi Damian Harris na sétima rodada, Trey Sermon na oitava, na nona, Devin Singletary, Gus Edwards, J.D. McKissick, Kenny Gainwell e Rashad Penny. Essas foram minhas escolhas, assim. Eu não tenho nenhum wide receiver reserva nesse elenco enxuto aqui com 17 escolhas. Enxuto, mas tem liga aí que não tem 6 reservas, que nem tem esses mock drafts que eu faço, às vezes 7, quer dizer. Tem alguns que tem 6, 5, já vi liga até com menos, com 4. Aí não é legal. Mas enfim, o que eu quero trazer é assim, a Heavy RB, ela parte do princípio que vale a pena você ter os running backs principais das equipes e que wide receivers às vezes secundários, às vezes desconhecidos, vão ter um volume bom, vão fazer touchdowns, enfim. E a Zero RB que parte do princípio ao contrário, que você deve garantir seus pontos com wide receivers, que é uma posição que não tem tanta propensão assim à lesão. E depois você enche. Não tem como fazer uma Zero RB e você sair pegando 2, 3 running backs. Não vai funcionar, não é a Zero RB. Não vai dar certo. Você precisa realmente rechear o seu elenco. E a última, deixei a melhor, que eu acho para o final, a melhor que eu entendo ser a melhor para esse ano e que eu tenho mais gostado de fazer. Foi inclusive a que eu usei no Scott Fish Bowl e eu gostei muito do resultado. Não à toa saiu aqueles reports de 18º melhor entre 1920 times e melhor da conferência 11, melhor do draft. O draft não vai ganhar o campeonato, isso é fato. Mas que já já mostrei um pouquinho que funciona, pelo menos em questão de valorização do draft. Então, o que seria a Elite RB ou One RB, dependendo de como é chamada? Ela tem uma dificuldade moderada, mas eu acho... Por que eu acho que ela é a mais interessante aqui? Basicamente é o seguinte, você vai escolher um running back de elite na sua primeira escolha, e depois você esquece de running back. Enche teu time com força em wide receiver, que é uma posição que dá muitos pontos, principalmente em ligas pontos por recepção. Não sei se alguém ainda joga standard, mas cada vez está caindo mais em desuso ligas standard. E depois você vai praticamente voltar a ter aquela situação da Zero RB, onde você vai ter que encher teu elenco de running backs para tentar o teu segundo running back. Nessa situação e também na situação de Zero RB, o teu flex ele deve ser preenchido com wide receivers, não com running backs. Partindo daquela situação de que wide receivers são mais confiáveis, não se lesionam tanto e dão mais pontos nesse tipo de liga. Com isso, essa é uma opção que vai ser muito utilizada nessa temporada, porque a gente teve no ano passado, a gente viu que alguns running backs se machucaram, Christian McCaffrey, Saquon Barkley, e às vezes tu faz um time montado para isso e tu acaba se complicando. Por isso, encher teu time de wide receiver não é uma situação tão complicada como de running backs. Mas você também ficar sem running back, que é a Zero RB, é muito difícil de tu ter um time competitivo no final. Tem como, mas teu time vai ficar feio pra caramba. Não, pode ser que teus running backs, sei lá, façam 5, 10 pontos por rodada, enquanto teus wide receivers façam 15, 20. Não vai ser bem descompassado assim a equipe. Mas enfim, tem como fazer muito valor com essa Elite RB. Na minha concepção, é claro que tem que relevar várias situações. Por exemplo, é difícil fazer uma Elite RB numa liga que não é super flex no final de uma rodada, porque não vai ter esse Elite RB mais ali. Então tu vai ter que mesclar com 2 running backs, tu vai olhar pro teu time e tu não vai gostar muito do resultado. Tem como fazer, mas é mais difícil. É mais fácil fazer no início de cada escolha, né? Então, nesse caso, até trazendo essa informação aqui, Elite RB, One RB, é bom fazer até a metade do primeiro round, quando tu tem que escolher até a metade do draft. Vale a pena porque tu vai ter um running back de elite. Se tu tá no final, eu acho mais difícil. Ainda tem como, dependendo, às vezes cai algum jogador, mas é mais difícil. A Heavy RB é mais fácil nesse sentido de fazer num final de rodada, porque tu vai pegar 2 jogadores que podem ser 2 ótimos running backs. E a Zero RB, eu acho ela bem complicada de se fazer. Mas, muitas vezes, tu começa com
começar com um tight end early, você vai ter que partir para um 0 RB. Porque tu vai ver numa segunda rodada, daqui a pouco vai estar disponível um running back aí de terceira prateleira e um wide receiver 1 ainda disponível. Vai ficar meio complicado de tu ter esses running backs de terceira no lugar do wide receiver 1. Então, tudo vai... Por isso que eu digo, cada draft é um draft, cada draft ocorrem coisas diferentes e isso vai... Cada semana, cada rodada que passa, muda tudo aquilo que tu imaginava, tu vai trabalhando as situações diferentes conforme vai passando e assim por diante. Agora, para fechar, nem sei como é que tá, deve estar bem longo já esse podcast, né? Já tá batendo uma horinha aí, mas vamos tentar passar aqui sobre as perguntas, já que eu abri para perguntas, agora vamos passar essas perguntas aqui no podcast. Abri aqui o Instagram. Escolher as perguntas que tinham sido mandadas lá, que eu dei o okzinho mais cedo. Vão ser 7 perguntas só, na verdade são praticamente 6 perguntas aqui. Uma delas é do Pedro Neves, que ele pede o seguinte: comenta sobre estratégias para draft com 16 times também. 16 times com IDP. São 2 perguntas. Eu acho que ele queria dizer só uma pergunta. Depois me fala lá, Pedro, o que tu queria dizer com isso. IDP não é o meu chão. Eu não falo de IDP na página, eu não falo de IDP aqui, não dou dica de IDP. Para começar aí. Se você quer mais informações sobre o IDP, eu indico você falar lá com o pessoal do Fantasy BR, que eles têm rankings, eles têm prateleiras, eles estudam mais do que eu. Eu realmente, a minha ideia é não entrar nesse ramo, porque eu tenho uma teoria de que a defesa é reativa e que... Enfim, existem teorias e teorias, tá? Eu acho que pela defesa ser reativa, eu não gosto de que ter IDP no defesa aberta, no caso, né? Em Liga de Fantasy. Jogo Liga IDP para me entender, para aprender e tudo mais. Preciso disso. Mas eu não gosto desse fato. Porque é muito simples um time fazer uma estratégia baseada em anular a defesa adversária. Eu tenho, do outro lado, um Stephon Gilmore, um cara que chama muita atenção, que no Fantasy é horrível e na vida real é um dos melhores, que é o Jalen Ramsey, do Los Angeles Rams. Porque simplesmente o quarterback vai olhar, o Jalen Ramsey está lá na direita, então aquela rota eu não vou dar uma olhada para ela. Só se o meu wide receiver comer ele lá e sair, enfim, ele não aparecer nem na foto. Mas normalmente, principalmente cornerback, secundária é bem mais complicado. Linha tem um posicionamento melhor, mas eu não sou muito fã da situação e também não dou dica com isso, mas posso dar um pitaco. As estratégias, então, para ligas com 16 times, uma das principais estratégias que eu vejo que se tem que utilizar muito em ligas de 16 times, 14 times, é a do melhor jogador disponível e não aqueles de cima do ADP. Olha qual que vai estar disponível provavelmente até a próxima rodada e não tenha medo de dar um reach nesse jogador, mesmo que pareça, porque muitas vezes um jogador que você quer não vai estar disponível na próxima rodada. E falando em IDP, eu particularmente em IDP eu deixo para começar a escolher IDP depois de já ter enchido meu time de ataque. Principalmente para essa situação, a defesa é reativa. Então, ela não transforma aquilo que a gente entende muito da NFL em resultado prático. O Rui do Brasil Fantasy Football vai ouvir isso aqui, ele vai querer cortar os pulsos, mas ele é para mim o cara do IDP no Brasil é o Rui, @Rui_Moss lá no Twitter. Provavelmente ele dá dica por lá também, ele traz bastante estatística de IDP. São bem bacanas, mas eu tenho essa opinião e a gente consegue viver no mesmo mundo. Brincadeira. Um abração aí pro Rui. Enfim, IDP é basicamente isso. E estratégia para draft, para 16 times, eu acho que é muito de valor. Tu tem que entender que é uma liga, a rodada ela vai ser muito longa. E se tu deixar daqui a pouco, eu acho que na próxima rodada eu consigo pegar o Robert Woods, eu quero ter muito ele no meu time aqui na terceira rodada, ele está ainda disponível. Segundo o ADP ele vai estar disponível na quarta, tem mais umas 5 escolhas só.
fica com o pé atrás. Pode ser que não consiga chegar lá. Temos mais outras 6 perguntas aqui, mas eu dei uma pausada no podcast aqui porque tava nevando pra caramba aqui em Caxias do Sul. E eu tive que fazer uma pausinha aqui até o final, um pouquinho antes ali de eu começar a falar aqui dessas perguntas, eu meio que me desconcentrei aqui. E caramba, tava nevando demais, tive que descer ir lá na neve, enfim. Muito bacana, muito bacana. Mas até por isso, já avisando aí o pessoal mais hardcore que já ouve na quarta-feira de noite, quando eu lanço nas plataformas. Vai chegar um pouquinho mais tarde, de repente só vai ouvir amanhã, porque agora já são 15 para as 11 horas da noite. Mas vamos seguir aqui com as perguntinhas, porque esse podcast já está passando de hora já e ainda tem 6 perguntas para responder. Certo? Bora lá. O nosso querido DPRF18. Quem seria você, DPRF18? Como é que eu entro no perfil aqui? Boa pergunta. Boa pergunta. Engraçado, não consigo entrar no perfil das pessoas aqui só pela resposta. Mas o senhor, @DPR_18, mandou aqui estratégias para a Liga Superflex. Na verdade, as estratégias elas são as mesmas, né? Tanto para essas estratégias que eu trouxe durante o podcast, eles são exatamente as mesmas para a Liga Superflex e para ligas normais, ficam um quarterback, ligas normais, ligas com um quarterback só. É claro que você tem que mensurar principalmente aquela situação que eu coloquei lá no início, né? Qual que é a estratégia que tu gosta de seguir? Tu gosta de ter um quarterback cedo ou não? Mas Liga Superflex vai depender também da quantidade. Tu quer uma Liga Superflex com 12 times? Pegando pelo próprio meu exemplo da Liga no Scott Fishbowl, eu deixei passar os quarterbacks. Eu fui pegar o Deshaun Watson como quarterback 1 bem mais pra frente. Depois peguei Ryan Fitzpatrick e Daniel Jones. Agora, se tu faz questão de ter um cara bom na equipe, aí eu não diria para te deixar passar da primeira rodada já, por exemplo, um quarterback. E depende de onde tu tá no draft também. Tem certos running backs, wide receivers que eu prefiro ter. Então, um quarterback excelente. E depois eu passo algumas rodadas pegando outros jogadores. Depois eu volto a pegar um quarterback para ter meu quarterback 2 ali naquela onda. Não um quarterback 1, né? Não um top 12, mas um cara que não chega a ser um top 15, um top 18. Um cara ali no meio do caminho para ser meu quarterback 2. E o terceiro, aí dependendo da situação, eu gosto de tentar arriscar alguma coisa nesse sentido. Mas estratégia para a Liga Superflex, basicamente seria mais uma dica mesmo. Você precisa ter 3 quarterbacks no elenco. 3 quarterbacks titulares. Então, eu deixei passar, agora tenho aqui só James Winston, Então pega James Winston, Tyson Hill, tem o Cam Newton, pega Cam Newton, Mac Jones, Drew Lock, Teddy Bridgewater, não são opções que eu gosto de ter no meu time. Eu acho que o limite do limite é o Tyson Hill e o James Winston. Mas se você deixou passar para pegar outros jogadores, aí você vai ter que trabalhar com 4 quarterbacks no time, porque e se for liga de mais participantes, aí fica bem mais complicado. Enfim, basicamente é isso. Liga Superflex, tu vai ver quarterback saindo a rodo na primeira rodada e é bem normal. Particularmente, eu vou trabalhar sempre dependendo de como vai rolar o draft, de que jogadores tem disponível. Por exemplo, se eu tô com a segunda escolha e na primeira foi um Patrick Mahomes, eu com certeza vou em Christian McCaffrey. Agora, se eu tiver com a primeira também, agora se eu tiver com a terceira e o Christian McCaffrey já saiu, por exemplo, ou se eu tiver com a segunda, aí eu vou de quarterback, normalmente. Então, você tem que mais ou menos trabalhar a forma como tu se sente mais confortável para fazer o draft. O nosso querido Sakurai Gui. Melhores estratégias para quem sai em último no draft, que nem eu, que em 2 drafts estou nessa vibe. Cara, a melhor estratégia normalmente para quem está no final, que o pessoal usa bastante, é a Have RB, porque tu consegue sair com 2 running backs que não são elite, mas que são 2 running backs confiáveis. Mas isso não impede, por exemplo, de tu, principalmente nesse ano, no final escolhe, sai em último ali, para quem sai em último nas rodadas finais, escolher o Travis Kelce na primeira, na segunda já ir com um running back desses bons ainda, se estiver disponível, desses mais confiáveis, ou partir para um zero running back também. Todas as estratégias elas são passíveis de se utilizar. O que nesse ano particularmente
eu tô vendo que dá para se utilizar bastante no final é justamente essa de ou tu ir num Travis Kelce da vida, em ligas com um quarterback só, ou tu ir com um running back e outro running back, fazer uma dobradinha de running back para ter e depois não se incomodar mais com isso por algumas rodadas, ou se tu é mais conservador e naquela básica, running back, wide receiver, e tu vai ter 2 tops da posição ali, com certeza absoluta. Seguindo as perguntas aqui, pergunta do Léo Perotoni. Ligas Dynasty Superflex mais Tight End Premium, como fazer mocks? Olha, existem certos sites que te liberam a fazer, a colocar uma pontuação, mas se eu não me engano são todos pagos. Nesse sentido, o que eu faria? Tem como, por exemplo, no Sleeper, tu criar um mock e convidar pessoas através do fórum do próprio Sleeper, no aplicativo tem, e comentar lá, ó, mock draft liga Dynasty Superflex com Tight End Premium, ou eu vou começar uma liga Dynasty nesse formato. Dá para tentar conversar com os participantes. Enfim, são certas escolhas. Até a questão, se eu não me engano, do Fantasy Pros, eu só não sei se isso é uma ferramenta que ela é paga ou não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho no mock draft do simulator do Fantasy Pros. Dynasty, All Players, Snake, papapá, Position Values, Rookies, Tight Ends, Default. Complicado. Eu acho que não existe nesse sentido aqui como tu colocar. Dá pra de repente tem um Position Values aqui que tu consegue dizer, como é Tight End Premium, colocar um pouquinho mais. Superflex dá pra colocar que são 2. Superflex é tranquilo. Eu tô comentando porque eu tô preocupado com o Tight End Premium só, tá? Mas é pouca mudança, sabe? O Superflex tu consegue fazer, por exemplo, até no Sleeper. Tu chegar lá, tu colocar o roster como um quarterback, colocar um Superflex, a CPU vai entender que são 2 quarterbacks que tu precisa ter no time. Agora a questão do Tight End Premium, que tu não consegue dizer para a plataforma que é Tight End Premium. Porém, assim, vai mudar pouca coisa a questão do Tight End Premium. Na minha visão, pelo menos na minha ótica, eu não fico tão preocupado com a situação do Tight End Premium. Eu acho que é um bônus. Eu acho que as situações, por exemplo, assim, a CPU ela vai ignorar a questão de pontuação, ela vai pegar Tight End conforme o ADP. E numa situação dessas, fica muito parelho, fica muito parecido com uma situação de Tight End normal. Então, e o Superflex aí não tem problema. Tanto no Sleeper tu consegue colocar que é uma liga Dynasty, Superflex, tu consegue ajustar o roster, tudo certinho. No Fantasy Pros também, no Draft Simulator do Fantasy Pros, também tu consegue dizer que é uma liga Dynasty, com todos os jogadores, quantidade de time, arruma o roster também por ali. Tudo isso tu consegue fazer. Tem uma situação nova aqui no Fantasy Pros, que tu tem como colocar as position values. Então são posições que tu quer que a CPU entenda que são mais valiosas. Então daqui a pouco, em vez de tu deixar o Tight End como normal, coloca slight high ou a very high, enfim, muda aqui que daí ele vai entender que tem uma situação aqui que precisa de uma atenção. Então ele vai provavelmente jogar um pouquinho os Tight Ends mais alto para tentar equilibrar de repente essa situação, mas eu realmente nunca fiz um mock com Tight End Premium. Com Liga Superflex e Dynasty é beleza, isso não tem mistério. Agora com Tight End Premium não existe uma situação nesse sentido, mas a dica, não se incomoda com isso, porque o valor dos Tight Ends, por mais que ele é maior, eu particularmente não trato dessa maneira assim de o Travis Kelce vai ser um Travis Kelce melhor ainda, um Darren Waller e um George Kittle vão ser um espetáculo. Aqueles caras de meio de tabela vão continuar sendo 8,80, eles podem fazer uma pontuação muito boa como podem fazer uma pontuação muito ruim, então nesse sentido eu não dou tanta bola nessa situação. Seguindo aqui, últimas 2 perguntas. Uma pergunta do Adam Teles: é vantajoso utilizar Heavy RB se cair após a escolha 8 no sorteio? Eu digo que sim, porque é justamente numa região onde tu
Se tu fizer um Elite RB, tu vai ter teu melhor, às vezes teu melhor running back, um running back que não é um running back de elite mais, ali da 8ª para frente. Porque se todo mundo escolher running back, vai ter passado Nick Chubb, vai ter passado Jonathan Taylor, vai ter passado uma galera ali. Então, tu ir para um Have RB, tu vai pegar 2 running backs de alto calibre e na volta da terceira, provavelmente mais um. Aí eu usaria, na minha ótica, é mais fácil tu usar uma Have RB modificada no sentido de que tu vai escolher 2 running backs e um wide receiver na volta da terceira, ou um tight end, um Darren Waller da vida, se ainda estiver disponível, porque tu vai ter um time mais encorpado. Se tiver um running back bom ainda disponível na terceira, não tem problema, vai para Have RB no seu conceito, no seu conceito original, vamos dizer assim, que é escolher 3 a 4 running backs nas primeiras rodadas. E a última pergunta aqui, a rodada já passou de hora faz tempo aqui esse podcast. Uma pergunta do Dantas, grande Dantas, está aí todas, por onde eu vejo o Dantas tá por tudo aí, tá subindo na Super League também. Ó, daqui a pouco tá lá incomodando o pessoal na League One. Logo. Superflex tem sido corrida de quarterback. 2 quarterbacks nas 5 primeiras rodadas é necessário? Vai de encontro um pouco com o que eu falei antes das estratégias de liga Superflex, né? Se é necessário escolher 2 QBs com as 5 primeiras escolhas, eu diria que não é necessário. Se pegar lá o meu draft do Scott Fishbowl, foi o que eu fiz. Eu deixei passar a mais acho que, se eu não me engano, foi na 7ª rodada. Até vou dar uma olhadinha aqui em qual rodada que eu escolhi o glorioso aqui. O meu quarterback, o Deshaun Watson, o primeiro quarterback, saiu na 8ª rodada. Até lá eu só peguei o Christian McCaffrey na primeira, depois foi só wide receiver, até a 7ª. Depois um quarterback. É claro que é arriscado. Eu acabei com Deshaun Watson, Ryan Fitzpatrick e Daniel Jones. Depois disso eu ia estar naquele bolo de James Winston, Tyson Hill, Cam Newton, Teddy Bridgewater, uma zona onde eu não quero se meter. Então, assim, necessário não é nas 5 primeiras escolhas, mas tem que ter a noção de que precisa caprichar nessas primeiras escolhas para formar um restante de elenco bom. E mesmo liga Superflex, na 5ª rodada, às vezes tu acha ali, dependendo da liga, tá? Um Ryan Tannehill, um Matthew Stafford, que está subindo nos rankings, vai ser mais difícil. Mas, assim, Kirk Cousins, que são jogadores que, por uma 5ª rodada, 6ª rodada, são bem coerentes. E aí tu pode fazer uma espécie de streaming com mais jogadores, inclusive escolher 3 a 4 quarterbacks. Escolher algum quarterback calouro no meio dessa confusão. Justin Fields sai mais alto porque normalmente o pessoal pega, mas daqui a pouco se sobrar um Trey Lance, como é Liga Redraft, Liga Dynasty, aí é outra pegada. O pessoal já está pegando o Trey Lance bem mais cedo. Mas em Ligas Redraft, pegar o Trey Lance como uma aposta numa 7ª, 8ª rodada não é ruim. Então, por isso, eu não vejo necessidade, se tu gosta de ter running backs, wide receivers, de repente um tight end de elite no time e mesclar depois jogadores de quarterback para conseguir valor e ir fazendo streaming nas outras pessoas, para mim não tem problema nenhum. Normalmente eu utilizo late round QB mesmo em liga Superflex. Assim, bem tranquilo. E outra, a pergunta é se pegar os 2 quarterbacks nas 5 primeiras rodadas. Tu pode pegar um só. Se tu pegar, por exemplo, na primeira rodada, tu tem lá quer escolher o Patrick Mahomes, um Josh Allen, depois esquece e depois tu faz esse streaming com outros jogadores daquela posição do Superflex. Eu acho que essa é uma escolha bem válida e que eu, por exemplo, sou um pouco mais atentado a fazer do que 2 quarterbacks logo de cara. Se eu me garantir com um quarterback, o outro quarterback vai ser streaming. É basicamente isso aí. Certo? Acho que eu pude responder todas as perguntas. Ficou um pouquinho extenso esse podcast. Eu tive uma pausa aí para pegar uma neve na cabeça. Mas voltando aqui e finalizando esse podcast. Na semana que vem ainda não sei como é que vai ser o assunto. Eu quero deixar um podcast especial para falar sobre a questão de kickers também.
que eu tenho aquela proposta de kicker. Se você tem uma liga comissário, entra lá que tem uma propostinha lá inscrita lá no Instagram, bem bacana, sobre você conseguir manter kickers, mas que ele não atrapalhe tanto no resultado dos jogos. Eu tenho que fazer um podcast de novo sobre isso aí, que eu fiz só na temporada passada. Certo? Esse foi o nosso podcast da semana. Deixe seu feedback sempre que puder. Agradeço muito, seja ele positivo, seja ele negativo, não tem problema nenhum. Certinho? Um bom resto de semana até semana que vem. Um abraço.